Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Na nossa aula de hoje a gente vai continuar, né, o estudo do conceito de função. Na última aula a gente revisou o que era a imagem, né, de uma função, né, o conjunto imagem de uma função, e estudamos alguns casos particulares, como da função afim e da função quadrática. Foi isso que a gente fez nas nossas últimas aulas. Bom, hoje a gente vai falar da monotonicidade de uma função. Então, primeiro eu vou começar definindo o que é uma função crescente, decrescente, não crescente e não decrescente, tá? Então, considera aqui um intervalo i, um intervalo real, tá? E uma função de i em reais, tá? Dada. Bom, a gente diz que essa função de i em reais, ela é crescente se dado x1, x2, aí claro, esse x1, x2 pertencente ao nosso intervalo, pertencente ao nosso domínio, dado x1, x2 no domínio, tais que x1 menor que x2, isso implica que a imagem de x1 é menor que a imagem de x2. Isso para qualquer par de elementos do domínio que tem essa propriedade, essa característica, certo? Então, sempre que isso acontecer, a gente diz que a função ela é uma função crescente. Bom, uma função ela é decrescente quando também dados x1 menor que x2, né, a mesma condição do anterior, então a imagem de x1 é maior que a imagem de x2. Então, se para cada par de elementos do domínio que eu tome, né, com essa característica, isso ocorrer, nós temos então que a função ela é decrescente, tá? Uma função ela é não decrescente se para x1 menor que x2, eu tenho que a imagem de x1 é menor ou igual que a imagem de x2. Tá? Então, aqui não vai ser estritamente menor, podendo ser igual em alguns pontos. E vai ser não crescente, essa função é dita não crescente, se x1 menor que x2, implica que a imagem de x1 é maior ou igual que a imagem de x2. Tá? Em qualquer uma dessas situações que a gente tem aqui, ou seja, crescente, decrescente, não crescente, nós dizemos que essa função ela é uma função monótona. Tá? Então, uma função monótona é qualquer uma dessas quatro funções que a gente acabou de definir. Bom, então, tomando essas definições, vamos ver alguns exemplos de funções que são crescentes ou decrescentes e como a gente faz para determinar se uma dada função ela é crescente ou decrescente. Bem, o primeiro caso que a gente vai analisar é o caso da função afim, né? Então, lembrando, né, uma função afim é uma função de reais em reais, onde para cada x nós temos f de x igual a x mais b, tá? Onde a e b são constantes reais, tá? E lembrando que quando a é igual a zero, nós temos que a função afim, né, um caso particular, uma função constante. Bom, então, a gente vai verificar sob que condições a função afim ela é crescente ou decrescente, tá? Então, né, como a gente acabou de ver, para uma função ser crescente, né, dado x1 menor que x2, a imagem de x1 tem que ser menor que a imagem de x2, certo? Repare que dizer isso é o mesmo que dizer isso aqui. F de x1 menos f de x2 menor que zero. Isso para o caso quando a função é crescente, né? Quando a função for decrescente, aqui vai ser maior e aqui vai ser maior também, tá? Então, para analisar sob quais condições a função afim é crescente ou decrescente, eu vou analisar exatamente essa diferença, né? Então, sejam x1, x2 pertencente aos reais, tais que x1 é menor que x2. Tá? Então, tomei dois elementos do meu domínio, né, tais que o primeiro é menor que o segundo. Então,
que a gente tem é f de x1 menos o f de x2 vai ser igual a quê? Bom, o f de x1 vai ser ax1 mais b. O f de x2, ele é ax2 mais b. Bom, então repare que b menos b vai embora. E como eu tenho a em ambas as parcelas, eu posso colocar o a em evidência. Então, isso aqui vai ficar a vezes x1 menos x2. Certo? Como por hipótese, eu tenho que x1 é menor que x2, né? Então, dizer isso é o mesmo que dizer que x1 menos x2 é menor que zero. Certo? Então, eu já sei que essa diferença aqui é negativa. O que eu não sei é sobre essa constante A. Tá? Então, bom, como a gente sabe que se quando A for zero, essa função vai ser constante, né? E aí uma função constante, ela é simultaneamente não decrescente e não crescente, né? Porque todas as imagens são iguais. Então, eu vou considerar apenas dois casos. O primeiro caso, em que o A é positivo, e o caso que o A é negativo. Tá certo? Então, se o A for positivo, eu vou ter um número positivo vezes um número negativo, certo? Então, isso me dá que a diferença f de x1 menos f de x2 é menor que zero. Ora, mas se f de x1 menos f de x2 é menor que zero, a gente tem então que f de x1 é menor que f de x2, e aí, por definição, nós temos então que a função ela é crescente. Tá? Agora, no caso em que o A é negativo, eu vou ter um número negativo vezes um número negativo. E aí esse produto fica positivo. Então, sendo assim, eu vou ter então que o f de x1 menos o f de x2, ele é positivo, o que implica que o f de x1 é maior que o f de x2, logo, por definição, nós temos então que essa função, nessa situação, ela é decrescente. Então, para uma função afim ser crescente, a taxa de variação dela tem que ser positiva. Para uma função afim ser decrescente, a taxa de variação dela tem que ser o quê? Tem que ser negativa, certo? Então, são nessas condições em que eu tenho que a função afim ela é crescente e nessa circunstância eu tenho que a função afim ela é decrescente, certo? Bom, vamos analisar agora a seguinte função. Uma função de 0 até mais infinito em R, onde para cada x nós temos f de x igual a x ao quadrado sobre x mais 2. Então, vamos analisar essa função, tá? Bem, então, sejam x1 menor que x2, tá? Onde, como pertence ao domínio, o x1, então, ele é maior ou igual que zero, tá? Então, vou olhar para a diferença de x1 com x2. Então, eu tenho que o f de x1 menos o f de x2 vai ficar x1 ao quadrado
sobre x1 mais 2 menos x2 ao quadrado sobre x2 mais 2. Então, para eu efetuar essa diferença, eu vou igualar os denominadores. Então, eu vou multiplicar por x2 mais 2 em cima e embaixo aqui, e aqui por x1 mais 2 em cima e embaixo também. Então, ao fazer isso, só que vai ficar x1 ao quadrado vezes x2 mais 2, menos x2 ao quadrado vezes x1 mais 2, tudo isso sobre x1 mais 2 vezes x2 mais 2. Beleza? Como eu tenho que x1 é maior ou igual que zero, então x1 mais 2 certamente é positivo, certo? Como x2 é positivo, então x2 mais 2 certamente é positivo também. Isso me dá, então, que esse denominador aqui, ele é positivo. Tá? Então, para eu analisar se essa diferença é positiva ou negativa, eu tenho que analisar esse numerador. Saber se esse numerador ele é positivo sempre ou negativo sempre, ou positivo num determinado intervalo, negativo em outro intervalo. Então, é isso que eu tenho que analisar. Bom, então, fazendo a distributiva aqui, eu vou ter x1 ao quadrado x2 mais 2x1 ao quadrado menos x1, x2 ao quadrado menos 2x2 ao quadrado. Tá? Então, é isso que nós temos. Bom, aí eu vou juntar esse com esse. E aí, quando eu digo juntar, eu tenho x1, x2 em ambas as parcelas, vou colocar em evidência. Então, isso aqui vai me dar x1, x2 vezes x1 menos x2. Tá? E eu tenho 2 em ambas as parcelas aqui. Então, vou colocar esse 2 em evidência. Então, vai ficar mais 2 vezes x1 ao quadrado menos x2 ao quadrado. Acontece que isso aqui é uma diferença de quadrados, né? Então, como isso é uma diferença de quadrados, eu posso reescrever isso como produto da soma pela diferença. E aí, ao reescrever dessa forma, eu tenho, então, x1 menos x2 em ambas as parcelas, então posso colocar em evidência. Então, isso aqui, então, ficou x1 menos x2 vezes x1, x2 mais 2 vezes x1 mais x2. Tá? O fato é que, como x1, x2 né, maior ou igual que... Não, o x1 é maior ou igual que zero, o x2 é positivo, então eu tenho que esse cara ele é maior ou igual que zero, e x1 mais x2 certamente é positivo. Né? Então, isso significa que esse fator aqui, ele é positivo. E como por hipótese eu tenho que x1 é menor que x2, então esse camarada aqui, ele é negativo. Então, um produto de um número negativo por um número positivo vai dar negativo. Logo, essa diferença aqui é negativa. Então, f de x1 menos f de x2 é negativo. E, bom, e disso a gente já sabe, então, que essa função, ela é crescente. Certo? Então, de fato, essa função ela é crescente, tá, para todo esse domínio de 0 a mais infinito. Bom, então, dessa forma, a gente encerra a nossa aula de hoje.